Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu preparei esse vídeo, para introduzir o segundo bimestre. Nós vamos rever a Primeira Guerra Mundial num vídeo muito tranquilo e passar pela Segunda Guerra Mundial. Não deixem de ver esses dois vídeos e no final dessa aula eu vou orientar vocês com dicas de estudos, para estudar história. Combinado? Bons estudos! Em 1914, mataram um cara lá na Bósnia chamado Francisco Ferdinando. Mas o que isso vai mudar na sua vida? Ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Esse foi o grande estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas para entendermos melhor, precisamos voltar lá na Belle Époque. Essa foi uma era de prosperidade e avanços tecnológicos, como a fotografia, o cinema, o avião, tudo parecia perfeito na Europa. Mas o que acontecia por trás não era bem assim. Esse período ficou conhecido também como Paz Armada, porque todos os países sabiam que uma hora ia estourar a guerra, então começaram a se preparar, investindo na produção de armas e medicamentos. Mas por quê? Dentro dos motivos estavam as disputas imperialistas. Com a industrialização, as potências europeias buscavam por matéria-prima na África e na Ásia, exercendo o neocolonialismo. Eles exploravam os recursos naturais e a mão de obra local. Para não ficarem mal vistos, os europeus usavam a desculpa que estavam levando a civilização às nações inferiores, um discurso supremacista, o qual quer dizer, com outras palavras, que eles simplesmente implantavam à força a cultura deles sobre outros povos. Essa estratégia foi a base da Segunda Revolução Industrial, trazendo revolta para os países atrasados nesse processo, como a Itália, o Japão e a Alemanha, que estavam insatisfeitos com as poucas colônias que tinham. Além disso, crescia na Europa um sentimento de nacionalismo exacerbado, que era um meio do governo de manipular a população a apoiar a guerra, a fim de defender sua nação acima de tudo. Só que isso ficava meio complicado quando se tratava dos Balcãs. Lá havia vários povos, como os croatas e romênios, que lutavam por independência, por seu próprio país, mas a região que eles viviam era dominada pelo Império Austro-Húngaro e o Turco-Otomano. Esse era o cenário mundial da época, mas o principal motivo da guerra foi a rivalidade entre os países. A Alemanha tinha treta com todo mundo, começando pela França. Um tempo atrás, a Alemanha tinha tomado o território francês da Alsácia-Lorena, muito rico em minérios, o que fez a França desenvolver um sentimento de revanchismo, exigindo-o de volta, já que era essencial para sua industrialização. Agora, pode-se dizer que a Grã-Bretanha era a maior inimiga da Alemanha, e as razões são meio óbvias. Ela era a maior potência, a maior exportadora, tinha a maior marinha e tinha o maior número de colônias. Peraí, colônias? No meio disso tudo, tinha a questão da Rússia e da Sérvia. Elas tinham ideias meio doidas do pan-eslavismo, que é a ideia de juntar todos os povos eslavos em um só território. Mas para isso, elas deveriam invadir os impérios austro-húngaro e otomano, já que grande parte dos povos eslavos estavam dominados por eles. Vamos esclarecer isso melhor. A França queria o território da Alsácia-Lorena, que agora era da Alemanha. A Alemanha queria as colônias da Inglaterra. Enquanto isso, a Rússia e a Sérvia queriam os territórios do Império Austro-Húngaro e do Otomano. E a Itália, tadinha, só quer um pouquinho de colônia na África e na Ásia. E assim se estabeleceram a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Para começar, só faltava um estopim, que foi o assassinato do Francisco Ferdinando, por ninguém mais, ninguém menos que um nacionalista sérvio. Assim fazendo que a Áustria-Hungria declarasse guerra à Sérvia, que era aliada da Rússia, que era aliada da Inglaterra, que era aliada da França, gerando uma reação em cadeia. A população se animou com a vinda da guerra, porque estavam confiantes que seus países ganhariam rapidinho, porém não esperavam que todos estivessem tão bem preparados. A guerra acabou levando 4 anos e gerou milhares de mortes. Ela foi dividida em 2 fases. A primeira foi a de movimento.
na qual a Alemanha avançou ferozmente e os outros países estavam estagnados tentando barrar seu avanço. Eles começaram a cavar buracos no chão, conhecidos como trincheiras, onde eles comiam e recebiam ajuda médica, dando nome assim à segunda fase, a Guerra de Trincheiras. Também tem a situação da Itália. Ela começou na Tríplice Aliança, com uma condição: só ajudaria se a Alemanha fosse atacada. Então ela ficou bem neutra, até que a Grã-Bretanha ofereceu alguns territórios na Ásia e na África, o que fez ela mudar de lado e assim ficar conhecida como a traidora. E acabou que nem foi lucrativo para ela perdeu muitos territórios e soldados. A situação também estava complicada fora dos campos de combate. As cidades estavam marcadas pela fome e miséria, já que as economias estavam totalmente voltadas à indústria bélica. Os trabalhadores, que na época se limitavam a homens, estavam em grande parte servindo à guerra. Ocorreram muitas reviravoltas até que em 1917 a Rússia sai da guerra, porque vamos dizer que tem coisas mais preocupantes para cuidar, como a Revolução Socialista que estava começando. E é um assunto muito longo que eu expliquei melhor nesse vídeo aqui. Nesse contexto, os Estados Unidos entrou na guerra enviando remessas e ajuda médica para a Tríplice Entente, que foi essencial para sua vitória. Até que em 1918 finalmente acaba a guerra. A Alemanha e a Tríplice Aliança estavam muito pobres e enfraquecidas pela fome e desemprego, assim perdendo o apoio popular. Os países vencedores quiseram lucrar a partir dos perdedores, estabelecendo o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra e a humilhava de todos os jeitos possíveis. Ele estabeleceu medidas como o limite de 10.000 soldados. A Alemanha não poderia produzir armas, perdeu suas colônias, houve redistribuição de suas terras e ela ainda deveria pagar indenizações aos países vencedores. Essas medidas geraram muita crise e miséria na Alemanha. Acabou provocando um ódio e um sentimento de dar a volta por cima, o que foi desencadeado no nazismo alguns anos depois, na Segunda Guerra Mundial. Tá, e quais foram os resultados da guerra? Então, houve muito avanço na medicina, principalmente na área de cirurgia plástica e do desenvolvimento de antibióticos. Houve também a entrada de mulheres no mercado de trabalho e o declínio do eurocentrismo. Agora os Estados Unidos era a maior potência mundial, já que, a Europa estava muito ferrada tentando se reconstruir. Houve a criação da Liga das Nações, que era um protótipo de ONU com o objetivo de estabelecer a paz no mundo, o que não deu muito certo. Outro resultado importante foi o surgimento de governos autocráticos, como Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Também houve o fim dos grandes impérios, ocorrendo assim a redistribuição dos territórios, dando origem a novos países, como a Áustria, a Finlândia e a Hungria, por exemplo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Compartilhe com seus amigos que também estão desesperados com a prova de história amanhã para dar um help aí. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Alô, galera! Aqui é Renato Pelizari e vamos começar mais um Quer que Desenhe? No episódio sobre a Primeira Guerra Mundial, choveu comentário pedindo pra gente explicar o quê? A Segunda Guerra, claro. Então, é pra já! Aqui no Descomplica levamos as dúvidas muito a sério. Por isso, não deixe de se inscrever em todas as nossas redes sociais e aprenda muita coisa legal enquanto rola a timeline. Quer melhor que isso? A gente deixa todos os mapas em alta resolução aqui no link da descrição. Agora, não se esqueça de dar aquela moralzinha curtindo nosso vídeo no canto direito e compartilhando com a galera, beleza?
Vamos à guerra? Os números da Segunda Guerra Mundial dão uma ideia da catástrofe humana causada. Foram entre 50 a 80 milhões de mortos. Aproximadamente 6 milhões de judeus executados pelo regime nazista no chamado Holocausto. Envolveu mais de 30 países. Durou 6 anos e 1 dia, de 1º de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945. Como? Por quê? Quando? Quais foram as principais causas que levaram a tamanha destruição? Resposta rápida: Adolf Hitler? Bom, não é tão simples assim. Claro que o Führer alemão foi uma peça fundamental para a eclosão do conflito e também para a dimensão apavorante que ele tomou, mas não é suficiente para explicar tudo. Vamos para o túnel do tempo para descobrir os antecedentes. Em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, ou o Ditado de Versalhes para os alemães. Aquele firmado no final da Primeira Guerra Mundial. O país foi obrigado a assumir total responsabilidade pela guerra, perdeu 1/8 do seu território para a criação do corredor polonês, foi ocupada militarmente e obrigada a abrir mão de ter seus armamentos, condenada a pagar uma indenização milionária. Eita! Já deu para entender o climão que ficou por lá. O pior disso tudo foi que os alemães nem participaram da Conferência de Paris, que acabou determinando todas essas exigências do tratado. Resultado, além de toda a crise política, econômica, social, a Alemanha quebrou. As pessoas estavam muito insatisfeitas e isso tornou a ascensão de Hitler possível. Hitler tinha o plano de unir todos os povos germânicos no Grande Reich. Isso não era segredo. Escreveu tudo em seu livro Mein Kampf, Minha Luta. Ótimo. Agora você já entendeu como foi possível que alguém como Hitler chegasse ao poder e convencesse milhões a lutarem pelas suas ideias. Era o chamado revanchismo alemão. Agora, o segundo ponto a ser lembrado é a ressaca europeia. A verdade é que ninguém na Europa queria ir para a guerra. De novo, né? Lembre-se que a Primeira Guerra tinha acontecido há apenas 20 anos. Por isso, houve uma política de apaziguamento. Isto é, como as demais potências temiam uma nova guerra e temiam também o comunismo de Stalin, pegaram leve com Hitler e com as suas políticas maléficas de expansionismo e perseguição aos judeus. Isso ajudou ainda mais o líder alemão. Hitler, então, começa a rasgar o Tratado de Versalhes. Em 1934, a Alemanha começa a se rearmar. Em 1935, Mussolini invadiu a Etiópia e saiu da Liga das Nações. Em 1938, a Alemanha invadiu a Áustria e a Tchecoslováquia. Resultado? O primeiro-ministro inglês, Chamberlain, foi à Alemanha conversar com Hitler. Em 1938, assinaram o Tratado de Munique, no qual, basicamente, a Europa aceitava as anexações de Hitler, desde que ele prometesse parar por ali. Mas ele não parou. E lá se foi a Polônia também, invadida em setembro. Esse foi o resultado da política de apaziguamento de franceses e ingleses. Ora, já era demais. Agora seria a guerra. As alianças se formaram entre dois lados. Mas preste atenção que tem gente que entra atrasado no jogo, hein? Os aliados, Grã-Bretanha e a França. E depois, União Soviética e Estados Unidos, que começam neutras, mas vão entrar daqui a pouco por terem sido atacadas. Versus o eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão. Lembra do ditado? Diga-me com quem andas e te direi quem és? Pois é, essa turma do eixo era composta pelos governos fascistas. Agora é hora da ação. O eixo começou ganhando. Implementaram uma estratégia chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Ágil e brutal. Em 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e a França. Hitler tomou na maior cara de pau todo o norte da França, mas no sul deixou o governo fake de Vichy, que na verdade era um fantoche nazista, governado por Henri Philippe Pétain, um colaboracionista. Praticamente só a Grã-Bretanha do Churchill resistia aos nazistas, apesar do ataque aéreo constante dos alemães a Londres e arredores. Foi a grande disputa entre a Luftwaffe, da Alemanha, e a Royal Air Force, a RAF, da Inglaterra. Nunca esquecerei das palavras de Churchill quando os alemães recuaram. Nunca tantos deveram a tão poucos. Mas nem tudo era desastre. Em 1941 começa o período de mundialização da guerra. Duas coisas aconteceram que viraram o jogo. Primeiro, deixa eu contar uma coisa. Em 1939, a União Soviética e a Alemanha tinham feito um pacto mútuo de não agressão.
o Pacto de Ribbentrop-Molotov. Acontece que Hitler só queria ganhar tempo. Ele tinha um plano de invasão contra os comunistas, a Operação Barbarossa. Assim, invadiu a União Soviética em junho de 1941 para surpresa de Stalin, que achava que eles estavam de boa. Neste mesmo ano, os japoneses atacaram a base naval americana Pearl Harbor em dezembro de 1941. E Roosevelt, que já estava querendo entrar na briga, encontrou motivo perfeito para convencer o Congresso americano e apoiar a guerra junto aos aliados. Agora que as duas superpotências haviam entrado na briga, a derrota do eixo seria uma questão de tempo. O momento da grande virada foi a derrota nazista na Batalha de Stalingrado, quando o exército soviético venceu os nazistas e começou a avançar em direção à Alemanha. A partir daí, os ventos da guerra soprarão a favor dos aliados. Era o rolo compressor soviético. Outra batalha importante foi o Dia D, a Operação Overlord, que acontece no dia 6 de junho de 1944, quando as tropas aliadas desembarcaram na Normandia e iniciaram a retomada do continente, libertando a França. Agora, de fato, a derrota alemã estava muito perto. De um lado, os soviéticos, de outro, as tropas anglo-franco-americanas. Em maio de 1945, o Reichstag, o parlamento alemão, estava tomado e a bandeira soviética lá estava sendo fincada pelos soldados. E o Brasil? Não fizemos feio não, hein? Marcamos presença com a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, único país da América Latina a enviar tropas. A Argentina só rompeu com o eixo aos 45 minutos do segundo tempo, tá? Foram 25 mil pracinhas brazucas lutando na Itália. Opa, peraí, mas a guerra acabou? Não, ainda não. Mesmo com a derrota da Itália e da Alemanha, na frente asiática, os japoneses ainda lutavam. Era a Guerra do Pacífico. E resistindo ao avanço norte-americano, utilizaram a estratégia dos pilotos kamikazes, jogando os aviões contra os navios americanos. Mas o tio Sam reagiu e decidiu explodir 2 bombas atômicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Um massacre nunca antes visto. Era necessário? Justificaram, dizendo que era uma forma de acabar mais rápido com a guerra. Mas as perdas humanas e a devastação foram gigantescas. Basta ter em mente que a bomba atômica não distingue soldados de crianças e nem base militar de escolas e hospitais. A rendição incondicional do imperador japonês, de fato, põe fim à Segunda Guerra Mundial, uma das maiores catástrofes da humanidade. Mas e agora? Ganhamos do eixo? Friends forever? Ora, não sejamos ingênuos. Os aliados já tinham percebido, mesmo antes do fim da guerra, que após a derrota do eixo, o conflito seria entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e comunismo. Começou uma corrida para ver quem chegava primeiro a Berlim, inclusive. Ganharam os soviéticos, mas a Alemanha foi literalmente repartida entre os 4 aliados na Conferência de Potsdam. E as mulheres? Ora, a guerra marcou um período importante no empoderamento delas. Como muitos homens foram para o fronte, as mulheres entraram em peso no mercado de trabalho e de lá não mais sairiam. Um fenômeno que já tinha sido iniciado lá na Primeira Guerra Mundial, lembram? Outra coisa curiosa é que o pôster famoso do We Can Do It virou uma imagem emblemática desse período, em que as mulheres passaram a assumir um papel maior na sociedade. Já que muitos homens estavam em batalha, coube a elas comandarem suas famílias e terem mais independência. E depois de tanta destruição, quem quer continuar lutando? A União Soviética estava arrasada, com cerca de 20 milhões de mortos. Uma destruição nunca antes vista e os horrores dos campos de concentração. A humanidade não queria e não podia passar por isso de novo. Foi por isso que os aliados, antes mesmo de terminar a guerra, fizeram alguns encontros para arrumarem o mundo. O resultado foi a criação das Nações Unidas, a ONU, em 1945. Ela seria responsável pela tentativa de manter a paz a partir de então, mitigando os efeitos da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Antigos aliados, agora rivais. Essa tragédia literalmente
abalou o nosso mundo, inspirando muitos livros, filmes e até uma versão do jogo Call of Duty. Anotado? Ah, não precisa anotar! Basta baixar o mapa completinho sobre Segunda Guerra clicando no link da descrição do vídeo aqui embaixo. Aproveita para dar um like no nosso vídeo e se inscrever no canal do Descomplica. Clicando no card, você pode acessar nosso Face, Insta, Twitter. A gente tá cheio de novidades para a galera estudar cada vez melhor. Não faça guerra. Compartilhe e Descomplica. Até a próxima, galera! Aguenta firme só mais um pouquinho. Essa dica aqui acho que é de ouro, tá? Se um determinado assunto ou período é ponto fraco do seu conhecimento, faz de conta que ele foi proposto para tema de uma prova de redação. Após ter lido as aulas, ter feito as leituras e preparado os fichamentos, você não é capaz de redigir vitilhinhas sobre a questão? Nunca faça cópias de livro. Isso é antipedagógico. Se está difícil fichar os dados, analise os seguintes pontos. Vamos lá. O fato. O que aconteceu? A situação. Onde e quando ocorreu esse fato? Ele é de caráter econômico ou político? Os personagens. Quem fez? Quem se opôs? Atenção, galera. O que interessa são os personagens coletivos. Classe social, partido político, igrejas, militares. As causas. Por que aconteceu tal fato? E as consequências. O que houve depois, direto ou indiretamente relacionado ao fato? E a crítica, o que eu penso disso? Não poderia ter sido de outra forma? Procure pensar no que não aconteceu para entender melhor o que aconteceu. Embora em história não exista se, levantar hipóteses por vezes ajuda a compreender pontos obscuros. Desconfie. Será que o fato histórico está bem contado? Finalmente, gente, ao concluir seu estudo sobre uma determinada época, um ótimo expediente é montar uma linha do tempo. Todo o período colonial da Idade Média, por exemplo, ele pode ser sintetizado numa linha cronológica. Bons estudos e até a próxima aula!